E aí pessoal, tudo bem? Bom, turma, é o seguinte, vamos falar um pouquinho, para fechar essa discussão sobre grandezas vetoriais, faltam dois tópicos bem importantes, né? Claro que com tudo que você já discutiu até agora, já dá para resolver a grande maioria das questões, mas agora vamos para alguns métodos mais simples, tá? Mais aplicados. Então, o primeiro deles é o que nós chamamos de produto, tá? Produto de um escalar por um vetor. Então, vou colocar aqui, ó, produto de escalar é uma grandeza escalar, por uma grandeza vetorial, por um vetor. Vou colocar assim. Você vai perceber que a discussão é bem básica, tá? Então, um exemplo clássico disso daqui, de uma aplicação direta, é a percepção da segunda lei de Newton, né? Se você entender, né, força resultante é uma grandeza vetorial, massa é uma grandeza escalar e aceleração é uma grandeza vetorial. Tá aí. Esse é um exemplo de um produto de um escalar por uma grandeza vetorial. Agora, na prática, o que isso significa? Vamos pegar uma grandeza escalar qualquer, vai. O vetor V. Vamos supor que o vetor V seja representado por essa seta aqui, ó. Então, esse é o vetor V. Então ele tem uma direção horizontal, o sentido da esquerda para a direita e módulo igual a 3 unidades. Tá bem? Vamos supor um vetor, eu vou chamar de vetor 2. Então, tá aqui, V e V2. E que alguém te diga o seguinte, que o vetor V2 é 3 vezes o vetor V. Como ficaria esse vetor V2? Bom, ele tem que ter a mesma direção que o vetor V, ele vai ter o mesmo sentido, porque esse escalar aqui é um positivo, e tem o módulo igual ao triplo desse valor. Então, algo que pudesse representar esse vetor V seria algo assim, ó. Então, 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 vezes essa discussão. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse vetor aqui, ó, é o vetor V2. Está aí um exemplo de produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial. Produto de escalar por vetor. Tá bem? Outra coisa que é importantíssima para você pensar é o seguinte. Se você tem um vetor, e aí vamos colocar aqui a discussão. Você tem um vetor A. Aí, vetor A. Módulo 2 unidades com essa direção e com esse sentido. E você tem um vetor B, que equivale a menos 2 vetor A. Significa que o módulo do vetor B vai ser o dobro do módulo do vetor A, só que a direção do vetor B é a mesma do vetor A, porém com sentido oposto. Então, uma representação para o vetor B é algo desse tipo. Ó. Aqui, ó, vetor B. Aí, ó. Esse é o vetor B. Então, ó, o vetor B tem um módulo que é o dobro do vetor A, então o vetor A vale 2, 2 vezes 2, 4. E o sentido oposto. Tá aí. O sentido oposto é representado, então, pelo sinal. Lembra que esse sinal aqui indica sentido oposto. Tá bem, pessoal? Então, é isso. Vamos para a segunda parte, o fechamento da discussão. Quando você soma dois vetores, isso nós já fizemos, vou pegar aqui um exemplo, dois vetores força, sei lá, vetor força 1 e vetor força 2. Então, por exemplo, aqui, ó, vetor força 1 e aqui o vetor força 2, por exemplo, esse. Força 2. A soma desses dois vetores pode ser feita pelo método, né, do formação de uma figura geométrica. Aqui no caso aqui é o paralelogramo, né? Vamos formar um paralelogramo. Então, como eu faço isso? Eu mantenho o primeiro vetor, então está aqui, ó, vetor força 1, e conecto as bases dos vetores. Então aqui está o vetor força 2. Tá aí, pessoal. Perceba
que existe um ângulo formado entre os vetores. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. A soma desses dois vetores é feita da seguinte maneira. Eu traço aqui um paralelo, aqui outro paralelo, e o vetor, que eu vou chamar de força resultante, é dado por isso aqui. Ó. Esse é o vetor força resultante. Qual é o valor do módulo, o valor numérico do vetor força resultante? Ele é dado pela seguinte relação. O módulo do vetor força resultante ao quadrado será o módulo do vetor 1 quadrado mais o módulo do vetor 2 quadrado. Tá vendo que até aqui parece o teorema de Pitágoras, né? Então, temos um argumento trigonométrico aqui. Mais 2 vezes o módulo do vetor 1 vezes o módulo do vetor 2 vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Aqui, pessoal. Turma, por favor, isso aqui não é a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, como vocês já devem ter visto em matemática, isso aqui é menos, tá bem? Mas, para a nossa aplicação de soma de vetores, isso aqui é muito válido, tá bom? Gente, grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.